Isso que você tá vendo na sua tela agora é uma cena incompreensível. É uma cena difícil de descrever que causa ansiedade, que muito provavelmente dá aquele pequeno frio na barriga quando você olha pra ela e tenta entender exatamente o que ela é e o que ela significa. Isso é um projeto de VFX de um artista chamado Christian Sterba, onde ele posta esses vídeos no canal do YouTube dele retratando esses momentos em ambientes lotados de névoa com essas criaturas que são completamente irreconhecíveis e indescritíveis de se pensar. A brisa que tu passa de olhar por essas imagens é bem uma brisa de fim do mundo mesmo. Como se a Terra tivesse sido invadida por alguma espécie de força celestial e incompreensível que a gente pode pensar, e o mundo fosse acabar de verdade daí então. Eu gosto dessa parada de forças celestiais incompreensíveis entrando em contato com o nosso mundo cotidiano, em ficção pelo menos, porque é algo que me atrai bastante. Eu não sei explicar muito porquê. Por meio desse tipo de narrativa que ele construiu nesses vídeos bem curtinhos, onde ele sempre dá de cara com uma dessas criaturas terríveis, ele cria um ambiente de terror bem peculiar que puxa a gente pra tentar entender um pouquinho mais e se interessar ainda mais pelo que ele tá apresentando ali. Porque Creatures of the Fog, o nome do projeto que ele criou, não é bem algo assustador. Eu diria que é muito mais perturbador. Essa porra aqui que eu nem sei descrever o que é, entra em conflito direto com o que a gente conhece como realidade e consegue criar esse ar perturbador em cima disso, mas curioso de se tentar entender. Essa arte criada pelo Christian comunica uma das paradas que eu acho mais interessantes, que anda de lado a lado com um dos subgêneros de terror que eu mais consigo ver potencial de ser algo de tirar e extrair o mais puro medo das pessoas. O medo do desconhecido, ou o terror cósmico. Só que calma aí, antes desse vídeo começar eu queria falar um pouco sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é um patrocinador que tá sempre com a gente. Você provavelmente já conhece, já sabe de quem que eu tô falando. A Manual. A Manual, pra você que não conhece, é uma empresa que oferece tratamentos cientificamente comprovados e diagnosticados por cientista para tratar os mais diversos problemas e entre eles a queda capilar. Com a chegada do feriado do Dia dos Pais e com a noção de que calvície é uma doença genética, se alguém da sua família tem calvície ou tem tendência a ser calvo algum dia, isso é mais do que um incentivo pra você procurar tratamento pra esse tipo de coisa e prevenir ela o quanto antes. Porque vamos ser sinceros, a calvície, além de ser uma piadinha na internet que todo mundo fala que tem medo de ficar calvo, ela é um problema sério e ela é um problema que assola pessoas no mundo inteiro todos os anos. E por isso tem que ser tratada de forma séria também. Ainda mais porque mais de 60% dos homens demonstram ter uma queda capilar expressiva aos 35 anos de idade. Então é um problema, mas não é porque isso é um problema que tratar ele também deveria ser um problema. E é aí que a Manual entra em jogo, porque ela oferece um tratamento completamente profissional e personalizado pra você. Você nem precisa esperar pra marcar uma consulta e que chega na porta da tua casa com todos os produtos que você precisa pra começar o seu tratamento. Com a cereja no bolo sendo um frete completamente gratuito e um acompanhamento médico ilimitado pra você enquanto você estiver no seu tratamento. E presta bastante atenção nessa frase, tratamento. Isso significa que isso é um processo que vai demorar um tempo pra você começar a ver os resultados. É estimado que depois do 4º mês de uso você consegue começar a ver os resultados se aparecendo mais expressivamente. Mas caso você precise de mais informações sobre como que isso funciona, você pode entrar no site da Manual que tá aqui na descrição pra dar uma olhada em casos de sucesso onde o tratamento funcionou, pessoas que passaram pelo tratamento e os resultados que eles tiveram ao longo do tempo. E também os vários outros tipos de tratamento que eles oferecem pra você lá dentro. E assim você pode tomar a sua decisão. E caso você queira embarcar nisso, não esquece que usando o cupom RED40 você consegue 40% de desconto na sua primeira compra dentro do site. O cupom é por tempo limitado, então aproveita enquanto ainda tem tempo, beleza? Muito obrigado Manual por ter patrocinado o vídeo de hoje e vamos pro vídeo. Um dos grandes pilares do terror cósmico na sua base é o medo do desconhecido. O medo de algo que puxa todos os seus sensores de perigo à flor da pele e você nem sabe exatamente do que você tá temendo. Você só sabe que aquilo é uma ameaça. Porém, ele não tá sozinho nisso, porque eu acho que algo que anda de muito lado a lado com o medo do desconhecido é o medo do incompreensível. O H.P. Lovecraft, o criador e popularizador desse gênero de terror cósmico, ou terror Lovecraftiano, criou ele pra ser essa coisa que você não consegue tangir em palavras o desconforto que você tá sentindo ou o medo do que você tá sentindo da criatura presente. Ao mesmo tempo que ele não é o clássico tipo de terror que você encontra a criatura que vai te matar e que ela é uma ameaça, um fantasma, um monstro, um zumbi, esse tipo de coisa, o medo dele vem da insignificância da humanidade perante a um ser que é além da nossa compreensão. É uma criatura que simplesmente não faz sentido, ou a gente não consegue fazer sentido na nossa cabeça. E por mais que explicar o que é terror cósmico ou terror Lovecraftiano já é uma tarefa pra lá de absurda, de difícil, afinal, ele criou essa coisa pra ser uma coisa que você não consegue descrever, os limites do terror cósmico e principalmente o que dá pra se criar com essa simples base de você tem medo dessa coisa que é indescritível ou desse ser além da nossa compreensão do porquê que ele existe, é uma coisa que simplesmente não tem limite nenhum de onde ela pode ir. Eu gosto muito desse aspecto do terror cósmico, de quanto ele é modificável e alterável, principalmente porque ele consegue criar derivações de si mesmo e ele ser modificado e inovado a cada obra que tenta explorar um pouco mais do terror cósmico é muito bom, uma vez que as raízes de H.P. Lovecraft são completamente racistas e antissemitas. Ou seja, ele não é uma boa pessoa, ele não merece reconhecimento. E caso não tenha ficado meio claro até agora, vai tomar no cu Lovecraft. No
Enigma de Outro Mundo de John Carpenter, ou The Thing. Pessoas que vivem numa base no Ártico, uma espécie de programa do governo americano, ficam isoladas e sem comunicação com o mundo afora deles enquanto eles estão nessa missão de isolamento em uma terra gelada que não tem um mísero sinal de vida. Mas o brilho inteiro desse filme não tá nesse lugar nevado ou no fato de que eles estão a um descuido de morrer congelados, tá? Em o que eles encontram nesse lugar. Mais pra frente no filme eles encontram outro campo de pesquisa que tinha sido completamente destruído. Ele tava completamente carbonizado de cima pra baixo, as pessoas que estavam lá estavam ou mortas ou completamente congeladas. Fora isso, um cadáver completamente desfigurado. Gravações das pessoas que habitavam aquele lugar mostravam que eles eram outro grupo de pesquisadores e que eles tinham encontrado uma parada bizarramente fora de comum. Metros longe daquele lugar onde eles encontraram essa coisa, tinha um caixote de gelo, mesmo formato do que eles haviam encontrado dentro do acampamento. E ao que tudo indicava, as pessoas que estavam naquele campo completamente destruído encontraram algum tipo de criatura congelada dentro do gelo e essa coisa despertou. E aqui que começa o verdadeiro terror de The Thing. Porque é aqui que eles descobrem uma coisa. Aquele ser que estava completamente congelado ali era uma espécie de criatura, um organismo vivo que conseguia se adaptar à pessoa. Tudo que ele precisava era de encontrar uma vítima e assim, depois de consumir essa vítima, ele conseguia replicar desde gestos até o método de falar ou de agir, pra assim se tornar uma réplica um por um dessa criatura que ele consumiu, sendo praticamente um impostor. Eu sei o que você pensou, tá? E além do terror desse filme ser claramente ter um monstro alienígena que quer maniquilar e matar todo mundo que tá dentro daquele campo, o medo de verdade desse filme vem de você não poder nem confiar no próprio protagonista dessa história, porque até ele pode ser um monstro, e o filme faz questão de que você pense nisso, mais de uma vez. Mas mais incrível que isso, o maior medo desse filme é que ninguém que tá ali dentro daquele lugar de pesquisa, nem mesmo quem tá assistindo sabe do que essa criatura é capaz. Ela é uma criatura incompreensível, não em questão só de formas e o que ela é capaz de fazer, mas em compreensão de como lidar com ela. Não importa quantas vezes eles tentem matar essa criatura, ela sempre volta, ela sempre dá o máximo dela pra sobreviver, ela sempre escapa por pouco, mas escapa. A única verdade e realidade que eles sabiam sobre essa criatura é que se você tacar fogo nela, ela morre, uma vez que o campo inteiro que eles encontraram tava queimado de baixo pra cima. Pelo menos a minha brisa quanto ao monstro de The Thing é que ele simplesmente entorta o nosso cotidiano. Porque numa situação como essa que eles se encontram no meio do Ártico sem comunicação com ninguém, eles não têm motivo nenhum pra brigarem ou quiçá se atacarem. Eles precisam um dos outros. Um é o único piloto que tem, os outros são engenheiros, cozinheiros, doutores, cientistas, mecânicos. Então quando essa criatura começa a pegar um por um das pessoas que estão nessa estação de pesquisa, cada um dos momentos que eles viveram e passaram juntos ali tem que ser colocados à prova pra eles saberem quem exatamente é humano e quem é a coisa. O monstro de The Thing é uma coisa do mais comum que você pode imaginar, por mais que ele tenha esse design, essa ideia totalmente incrível. Na forma final dele, onde ele ganha características mais de monstro, a gente consegue ver uma forma mais grotesca, mais parecida mesmo com uma ameaça alienígena de um filme dos anos 80. Ele se torna completamente a forma do que todo mundo imagina que seja uma ameaça, por mais que no fim nada é explicado sobre ele. Tudo que a gente termina sabendo é que ele é um alien de outro mundo que toma o corpo de outra pessoa. O que é uma parada muito recorrente em horror cósmico, é a forma mais fácil de você se criar uma criatura incompreensível, é você colocar um monte de tentáculos nela, formas carnudas que não dá pra se identificar exatamente, e o que mais passa é essa ideia de ser desconhecido. Mas se você pensar que esse tipo de terror é uma parada que vai muito além de simplesmente seres de tentáculos e cutulos e esse tipo de coisa, quão diferente disso você ainda consegue ser e ainda apresentar esse horror bizarro e existencial do horror cósmico. The Sun Vanished é uma história de terror que se passa em um lugar que você provavelmente não acertaria se você não soubesse. O Twitter. Essa história é muito direta ao ponto. O sol sumiu e um usuário do Twitter, que eu vou chamar de TSV porque ele não tem nome, percebeu essa mudança repentina no seu próprio cotidiano e decidiu fazer uma série de tweets se perguntando se tinha mais alguém nessa situação. Ele logo no começo mostra noticiários falando sobre esse incidente e como ele tá causando uma revolta generalizada em toda a população americana. As pessoas estão causando caos, tacando fogo em coisas, saqueando lojas, tá tudo um caos. Ele diz que ele consegue ouvir alarmes de furacão soando a todo tempo, a energia de diversos bairros, inclusive o bairro que ele tá constantemente caindo, barulhos de helicóptero ao longe que às vezes chegam muito perto de onde ele tá, mas enquanto ele se mantém dentro dessa casa que ele tá, tudo que ele pode fazer é assistir de longe e documentar isso sobre a segurança da casa dele. Só que isso também iria mudar muito rápido. Numa das primeiras vezes que ele sai pra fora de casa, ele grava uma floresta que aparentemente tem atrás da casa dele ou algo desse tipo, e não dá pra ver quase nada nessa gravação, a não ser ver ele encarando a escuridão completa sem nada, até que depois de um tempo, isso aqui começa a acontecer.
O primeiro sinal de algo estranho que aconteceu com ele foi desse objeto piscando. E algum tempo depois ele posta um vídeo falando que algo sobrevoou a casa dele e mostra um vídeo disso acontecendo. Ele diz que junto com essa coisa passando na cabeça dele, uma onda de calor muito forte veio junto, e comparando aos sons de helicóptero que ele andava ouvindo mais um tempo atrás, ele consegue tirar a conclusão de que isso que passou pela casa dele não é um helicóptero. Um tempo depois ele consegue um contato com um amigo dele chamado Daniel, um amigo dele que ele tinha se separado há um tempo porque eles tinham trocado de cidade, ele já não morava mais, e que contactou ele porque aparentemente ele tá na mesma situação que ele, e ele tá com um carro indo em direção onde o TSV tá pra tentar resgatar ele, pra eles poderem ir juntos nessa jornada. Eles conversam um pouco sobre esse tipo de coisa, sobre o que eles vão fazer, o que tá acontecendo, até que esse problema aqui aparece na casa do TSV. Esse cara tá completamente de costas pra mim, eu não tenho ideia de quanto tempo ele tá parado ali. E depois de um tempo, ele posta outro tweet. Merda! Com essa imagem de alguém tentando girar a maçaneta e abrir a porta do TSV sem falar nada, ele simplesmente decide, ao invés de sair dali, se esconder em algum quarto que ele tem dentro dessa casa, até que isso tudo vai embora, ou a coisa que tenha tentado entrar entre e saia, ou ele pense numa ideia melhor. Enquanto ele tá nessa, ele twitta que ele recebeu uma dica de um usuário do Twitter falando ser outra pessoa que mora em British Columbia, provavelmente outra pessoa que também tá nessa mesma situação que ele tá, e que fala pra ele nunca encarar a luz vermelha, porque se ele fizer isso, ele vai ficar igual essa criatura que ele viu na porta dele. E a gente não tem muita noção do que ele tá querendo dizer com a luz vermelha, até que ele, depois de um tempo, ele posta outro tweet mostrando algo que ele encontrou descendo pro saguão da casa dele. Era essa luz que ele tava falando. Logo mais depois disso, o Daniel, o amigo dele, diz que ele encontrou algumas escritas em uma casa aleatória que ele tinha entrado enquanto ele tava vindo pra cá, falando pra ele tomar cuidado com as luzes, ou os strobos. Daqui pra frente a gente consegue formar que existem pelo menos 2 tipos, ou 3 tipos de ameaça que tem nesse mundo do The Sun Vanished. As luzes que são piscando e aparentemente quando elas piscarem em vermelho significa que se você olhar, você provavelmente vai acontecer alguma coisa que vai te transformar nessas tipo de pessoa. As pessoas que ficam paradas e observando, a gente não sabe se são agressivas ou do que elas são capazes ainda, é algo que passou por cima da casa do TSV. Todas as descrições muito vagas, todas as descrições que não preenchem nada na lacuna, mas continuam fazendo a gente ter mais medo do que tá aparecendo ali. Claramente tem alguma coisa além da compreensão de todo mundo que tá inserido dentro disso aqui acontecendo, e eu gosto muito de como que isso aqui é feito. Tem alguma coisa sobre histórias que acontecem no extremo cotidiano e que quebram todo esse cotidiano e que forçam as pessoas a um mundo completamente diferente da noite por dia, e puxam muito pra querer continuar acompanhando pra entender exatamente pra onde que isso vai. Toda essa parada de sociedade entrando em completo caos, por mais estranho que possa parecer, é muito intrigante. O horror de found footage, ou mais novo, o analog horror que a gente tem hoje em dia, explora bem mais personagens que não tem muito compromisso de serem complexos. É tipo o protagonista dessa história, ele nem nome tem. E é por causa disso que faz ele ser tão interessante, porque ele é aquela lacuna que a gente consegue se imaginar dentro dele, mal sobrevivendo e se arrastando por criaturas que ele nem sabe, nem faz ideia de como lidar, ou quiçá o que são. E o pior de tudo, ele não pode olhar e tentar descobrir o que elas são. Enquanto a casa do TSV é constantemente invadida por essas criaturas, ele continua recebendo mensagens de pessoas que aparentemente estão nessa mesma situação. Uma pessoa chamada Tucker entra na história e entra em contato com ele falando que ele veio de Virgínia, uma pessoa que ele conheceu na estrada enquanto ele tava tentando fugir daquele caos. Esse amigo, ele diz que era uma pessoa que ele tinha encontrado enquanto ele tava tentando fugir das rebeliões que estavam acontecendo em Virgínia, e que um dia, enquanto eles estavam fugindo e se abrigando dentro de uma casa, ele decidiu sair pra fora pra respirar um pouco, e quando ele voltou, ele tava falando coisas completamente incompreensíveis e nada com nada. Nada do que ele tava falando tava fazendo sentido, então o Tucker disse que a única coisa que ele podia fazer era colocar um fim nele. E aquela mesma pessoa que mandou mensagem meses atrás pra ele explicando o básico dessas criaturas e que ele não pode olhar pra luz vermelha, depois de muito tempo sem responder, ele manda essa imagem aqui pra ele e nunca mais responde. Fazia tempo desde que o TSV escutava gritos vindo da casa dos vizinhos dele. Diversas vezes ele comentou sobre isso, até que um dia onde os vizinhos pararam de gritar por um tempo, ele saiu da casa dele uma vez que estava impossível de ficar lá mais, decidiu investigar a casa do vizinho, porque além dele estar na casa dele que estava sendo invadida todo o tempo, o suprimento estava acabando. Dentro dessa casa ele não encontrou nada além desse papel com algumas instruções do que fazer com essas criaturas, e antes que ele pudesse vasculhar mais da casa para poder tentar procurar mais pistas ou mais instruções ou mais anotações dos vizinhos dele, ele recebe uma mensagem repentina do Daniel. Olha, se você ainda é você, tu tem que se esconder agora. Se intoca, sai da vista, não importa o que isso cause. Se esconde. E depois de um tempo ele tuita: seja lá o que voou por cima da minha casa aquela vez, tá voando de novo. Ele diz depois que essa coisa que tava voando por cima da casa dele tá fazendo um monte de barulho que ele nunca ouviu antes na vida e que tá chacoalhando a casa inteira. Mas mesmo fugindo das instruções que o amigo dele deu pra ele, ele decide tentar se arriscar e tirar uma foto do que é essa coisa que tá voando. E é quando a gente se depara pela primeira vez com a foto da coisa que tava voando por cima da casa do TSV.
Isso é uma das coisas que eu considero um dos pontos mais altos dessa história. Quando a gente finalmente mostra o que tava voando no céu, mesmo assim, a figura que a gente vê não tem explicação alguma, continua sem resposta. É simplesmente um obelisco parado no ar, desafiando qualquer compreensão humana de aerodinâmica que a gente aprendeu em todo o nosso tempo, ou que a gente simplesmente precisa para ter uma parada como essa, parada no meio do ar. O mais bizarro de tudo isso é saber o barulho que ela faz. Tem uma coisa que eu gosto muito nesse ARG em específico, é quanto olhar pro monstro é igual a você morrer. Por causa disso, a gente tem muita pouca informação sobre o que o monstro é e quais são as capacidades dele. Não é como se ele imitasse você e você tivesse que descobrir quem ele é. Agora, se você olhar pra ele, você vai morrer. As poucas imagens e anotações que a gente tem sobre essas criaturas e do que elas são capazes custaram a vida das pessoas. O cara que mandou a imagem nunca mais respondeu. As anotações na casa dos vizinhos que estavam conduzindo uma série de investigações pra tentar entender o que eram essas criaturas, até que o TSV encontrou a última carta dessas anotações que os vizinhos deles tinham e que diz: finalmente aconteceu. Eu tava sendo descuidado e eu olhei pra luz vermelha. Eu me sinto vazio por dentro. O sol voltou. O que ele quer dizer com o sol voltou é uma coisa que fica em aberto quase que a história inteira. Quando outro personagem entra na história e cria meio que uma página sobre o The Sun Vanished pra poder entrevistar sobreviventes, e ela entrevista o Tucker, um dos personagens, e pergunta pra ele como que é a forma dessas pessoas, já que ele é uma das poucas pessoas que eles conhecem que conseguiu sobreviver a um ataque dessas criaturas. Ele fala: certamente se parecem com pessoas, têm formas de pessoas, mas não se movem como pessoas. Uma coisa que eu nunca vou esquecer. Enquanto eu tava fugindo, eu olhei pra trás rápido e vi uma dessas pessoas olhando pra mim. Tinha um cilindro gigante na cabeça dela e eu juro por Deus, eu vi os braços e pernas delas crescerem na minha frente. Muito pouco dessas criaturas é falado, seja porque os poucos que têm informações sobre elas tiveram a brilhante sorte de saírem vivos de um ataque delas. O tipo de ameaça do The Sun Vanished é uma ameaça que não pega só o medo de você se machucar ou encontrar com essa criatura ou quiçá morrer pra elas. É o medo de você se tornar como elas. É bem semelhante ao medo de apocalipse zumbis no geral, mas eu chuto que esse é ainda mais severo porque, pelo menos com apocalipse zumbis, eles sabem a ameaça que eles têm e eles conseguem criar coisas pra circunventar elas. Aqui, você mal consegue sobreviver. Outra coisa que eu gosto muito dessa história é que em grande parte dela não tem ninguém realmente tentando resolver ou pagando de herói nessa história. Os personagens dessa história mal conseguem lidar com os traumas psicológicos e físicos que eles estão tendo de ter que a vida inteira virada deles de ponta cabeça. Quem dera tentar pensar como contra-atacar uma força como essa. O ponto dessa história é ser desesperadora. Uma garota de 14 anos decide criar uma página no Twitter pra criar notícias sobre o sumiço do sol. Ela consegue alcançar uma base imensa de pessoas que também estão passando pela mesma situação e passar mensagens deles à frente. Militares americanos, russos, japoneses, pessoas do mundo inteiro falando sobre as suas próprias experiências com essa coisa e dando dicas pras pessoas de como sobreviver. Um trabalho extremamente imenso mesmo. Era realmente uma coisa impressionante. Até que ela começa a postar no Twitter que ela teve que trancar a mãe dela pra fora da casa porque ela do nada saiu e quando voltou tava completamente maluca falando coisas que não faziam mais sentido. A mãe dela atacou ela e ela teve que fugir de lá, sangrando, sofrendo. Ninguém tá seguro, não importa quem você seja. Esse é o tipo de coisa que me faz olhar pra mundos como The Sun Vanished e ter uma certa atração por ele, pra tentar entender exatamente o que aconteceu aqui e por que aconteceu desse jeito. Ou simplesmente ver essas pessoas tentando sobreviver ao que quer que seja essa coisa que tá assolando a vida deles atualmente. Esse mundo, por mais simples que seja, consegue ser aterrorizante pela falta de coisa que tem pra preencher ele. Por mais que eles não falem tanto sobre o porquê que isso tá acontecendo, todas essas informações compõem esse mundo de uma forma que você quer tentar entender, mesmo que eles não estejam procurando tentar entender. Então é uma parada muito similar que eu sinto por essa obra, que eu sinto por Hora de Aventura. Hora de Aventura é um desenho que eu guardo no meu coração com muito carinho. E muito provavelmente você também guarda. Ele foi talvez uma das primeiras experiências que eu tive com um desenho onde eu acompanhei do começo até mais ou menos o fim. Eu larguei muito tempo depois porque eu parei de assistir TV, mas eu assisti praticamente muita coisa. E um dos motivos do porquê ele se tornou um desenho tão interessante pra mim desde o começo, fora ele ser muito bom e muito engraçado, era porque ele se desenvolvia de uma forma muito interessante. Sabe, Hora de Aventura começa com um desenho que é bem a brisa de um desenho infantil comum. Você tem várias historinhas e mini historinhas com cada episódio, onde eles estão sempre tentando te ensinar alguma lição mascarada em algum tipo de história de heróis bizonhos em um mundo bizonho. Tem um episódio sobre ser gentil, tem um episódio sobre exercícios físicos e quanto que eles são importantes, tem um episódio sobre ganância, ciúmes. Mas aí tem um episódio sobre medo do mar. Eu acho que todo mundo que já assistiu Hora de Aventura se deparou em alguns momentos com algumas pequenas diquinhas ali e aqui, e depois viraram um questionamento de: pera, a Terra de Wu é o nosso mundo pós-apocalíptico? Eu pessoalmente tive essa realização no episódio Oceanos de Medo, onde o Finn e o Jake tentam superar o medo do fim de oceanos, fazendo diversas coisas pra ele criar essa resistência e conseguir superar esse medo que ele tem. E esse episódio é um episódio comum pra mim, fora literalmente a manifestação do medo do Finn saindo do umbigo dele. Mas em um dado momento eles decidem fazer um mergulho profundo no oceano com um submarino, porque o segundo palavra
palavras do próprio Jake, o fundo do mar é muito lindo. E essa é uma das primeiras vezes que é jogado na nossa cara que a terra de Wu passou por coisas, né? Porque talvez esse fundo do mar não esteja bem certo. Tem dezenas de prédios e casas, pessoas em formatos de esqueleto. Aquilo ali é uma rua com prédios? E aí que você começa a perceber, peraí, aquilo ali é uma bomba atômica na abertura de início? Por que metade da terra de Wu tá completamente destruída? O Finn é realmente o único humano, né? Nenhum bicho chega próximo de ser parecido com o Finn. E quando é parecido, eles ainda assim são muito diferentes. A terra de Wu é uma parada que sempre me fascinou nessa obra. Primeiro era porque os personagens falavam muito pouco sobre esse mundo. Tudo aquilo parecia muito natural pra eles. Mesmo a cada tempo que passava, quanto mais era mostrado daquele mundo, mais parecia que tinha um passado terrível sendo escondido atrás de um desenho com uma carinha infantil. E parecia que os próprios personagens tinham uma carga muito forte que não era muito contada e que não tinha muita informação sobre. A Marceline e o pai dela, o Rei Gelado e a Coroa. E depois eu percebi que, porra, a Hora de Aventura é um desenho muito sombrio pra ser um desenho infantil, velho. Tipo, muito mais sombrio do que eu lembrava. Um dos episódios mais famosos que todo mundo comenta é o episódio do Ninguém Consegue Te Ouvir, onde o Finn e o Jake tentam lutar contra um alce que apareceu no Reino Doce e tava lambendo todo mundo aleatoriamente. E além do alce fazer o Jake ficar maluco, pegando ele, jogando ele contra a cabeça, fazendo ele bater a cabeça muito forte na parede, ele quebra as duas pernas do Finn e coloca ele em coma por 6 meses, fazendo ele acordar com uma cidade completamente fantasma e a todo momento parecendo que ele tá sendo observado. O episódio inteiro é só o Finn tentando entender o que aconteceu com o Reino Doce e por que todo mundo sumiu, enquanto o Jake enlouquece e tenta parar ele porque ele acha que o Finn vai estragar a festa surpresa que os amigos dele estão fazendo pra ele. E é por isso que eles estão escondidos há 6 meses. Esse episódio acaba com o Finn descobrindo que aquele alce tava capturando as pessoas e prendendo eles numa espécie de baba alaranjada debaixo da cidade doce. Em um dado momento ele até tira esses negócios que ele tava na mão e revela que ele tem, na verdade, dedos. E essa cena é bem perturbadora. Mas tem muito mais episódios tão estranhos e momentos tão bizarros quanto esse. Principalmente eu sei que você tava esperando esse momento chegar quando ele é introduzido na história. O Lich é uma criatura que assim que ele é apresentado em Hora de Aventura, a história inteira parece que toma um rumo completamente diferente. É claro que do que a gente tá falando aqui é um desenho maluco de uma terra maluca, mas eu não sei. A primeira vez que o Lich aparece introduzido é bem diferente, porque me parece sério. O Lich é uma das primeiras forças cósmicas que é introduzida na história da Terra de Wu. Ele é um ser incompreensível, uma força do caos e destruição. Ele é, caso você não saiba até agora, o motivo da Terra de Wu ser desse jeito. Quer dizer, quase isso. O Lich era uma força adormecida que residia dentro da Terra desde que ele se chocou com ela há muito tempo atrás, quando ele chegou com um cometa destruidor. E ele despertou assim que caíram as primeiras bombas na Guerra dos Cogumelos, a guerra que destruiu a Terra. O Lich renasceu da explosão da bomba. Ela fez ele despertar e desde então ele seguiu sendo essa força maligna de caos e pura destruição. O Lich não ama ninguém, o Lich não sente nada, o Lich não quer nada, ele não quer vencer, não quer ser reconhecido, não quer absolutamente nada a não ser destruir todo tipo de forma de vida do universo inteiro. O Lich representa uma força inexplicável, uma força que entra na mente de qualquer pessoa e faz ela fazer coisas que são completamente diferentes dela simplesmente pra ele conseguir o que ele quer. Ele consegue, por mais que de forma meio falha, entrar na mente do mais puro dos heróis. O Lich é um ser que ninguém consegue explicar, e mesmo que a gente não esteja falando de horror cósmico necessariamente, seria forçar a barra demais dizer que o Lich é terror cósmico também. Se você pegar qualquer outro vilão ou antagonista da série do Hora de Aventura, seja o Lemon Grab, o Golpe, o pai da Marceline, o pai do Finn, nenhum deles tem a imponência que o Lich tem. Ele luta diversas vezes com o Finn e Jake, mesmo que ele é derrotado em grande parte delas, todas as vezes ele volta. Quase como se lutar contra ele é inútil, tentar parar ele é inútil pra uma força mortal. Ele é uma força que não dá pra ser parada, não dá pra matar o Lich. Nada nunca vai parar a destruição, não pra sempre. E quando vacilarem em olhar pra ele, ele vai estar esperando só o momento certo pra ele poder renascer de novo. No meio do desenho pra frente, ele deixa de ser essa criatura com a face que a gente conhece e vira uma força de verdade. Um ser que não precisa de um rosto pra mostrar o terror dele. A simples presença da voz dele ou qualquer coisa que remeta a ele causa sensações indescritíveis. Muito do que eu vim aqui fazendo foi tentar pegar mídias que eu acho que causam esse tipo de sensação que pra mim é meio parecido e colocar dentro desse senso do que eu entendi como é o horror cósmico. Mas no geral, sendo terror cósmico ou não, seguindo as regras ou não, esse estilo de terror parece que consegue se alastrar pro mais íntimo de cada pessoa e o mais profundo e pensativo lado que a gente pode ter. O lado de tentar entender e compreender pra se sentir importante. Pra você sentir que você tem um controle do incontrolável, do incompreensível, ou de você sobreviver a uma ameaça nova que só quer tomar teu espaço. Por mais que o Lich seja essa criatura que representa a destruição, o terror, o medo, o caos e tudo que você pode imaginar, eu quero muito entender como que ele foi formado. Eu quero muito entender o que é o Lich. Por mais que Criaturas da Névoa seja um projeto que representa literalmente o que pode ser o nosso formato de fim do mundo, eu gosto no fim que eles têm um vídeo que é literalmente névoa com nenhuma criatura nele, e que consegue transmitir a mesma mensagem como se tivesse uma criatura nela, de te fazer se sentir tão insignificante em um mundo
tão grande. Eu não vou mentir que esse vídeo aqui saiu da minha vontade de falar sobre o Lich de Hora de Aventura especificamente, mas sempre que eu foco no assunto de falar sobre terror no geral, eu sempre fico incrédulo e sempre fico fascinado com quanto ele consegue se morfar e ser diversas coisas ao mesmo tempo. Ele tanto pode ser um monstro, quanto uma ocasião, quanto uma ideia imortal. E o estilo de terror conseguir conter todos eles mesmo sendo tão diferentes, de uma forma tão similar, é algo muito interessante de se contar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever, que isso me ajuda demais. Fica à vontade pra me seguir lá no Instagram, o meu arroba tá aqui e também tá no link da descrição. Eu acho que eu te vejo outro dia. Se cuida, bons sonhos.